Deus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 50 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão. A ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, por esta oportunidade que nos destes, para que pudéssemos, ó Deus, estar na Tua casa, casa de oração, para juntos declarar, meu Deus, a grandeza, a soberania do Senhor através da letra dos cânticos. Realmente queremos adorar-te, amar-te e servir-te, Senhor. Pai querido, nesta hora nós pedimos a orientação do Teu Espírito para a ministração desta palavra, e que a mesma venha ministrar, Senhor, aos nossos corações. Possamos aprender nesta noite, Senhor, que o Senhor é maior, que o Deus ao qual nós servimos é maior que qualquer obstáculo que se levante para impedir a nossa caminhada cristã. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Texto que lemos nessa noite para a nossa meditação, estudando um pouquinho essa passagem bíblica, para aprendermos que nós podemos sim superar os obstáculos que vez em quando ou se levanta, contra as nossas vidas, ou para impedir a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, que é um desafio. Hoje eu até comentei com a minha esposa, eu saí para cortar o cabelo, e onde eu corto estava fechado um salãozinho, e eu parei um pouquinho e continuei, fui em outro lugar. Cheguei no outro lugar para cortar o cabelo, e conversando com 3 minutos eu descobri que o rapaz que cortou meu cabelo é afastado do Evangelho. Eu me identifiquei, ele perguntou onde era a igreja, eu falei o endereço, convidei para o culto. Ele falou que um outro amigo convidou para uma outra. Eu falei: não perca tempo, vai. Não vai, você está novo, afastado dos caminhos do Senhor. Deus tem tanto para a sua vida. E ele falou comigo assim, essas palavras: não é fácil voltar, é fácil afastar, é fácil desistir, mas não é fácil retomar. A gente fica sem forças. Eu falei: é porque a vida cristã é um desafio. A vida com Deus é uma vida de desafio. É por isso que você está achando dificuldade em voltar. Aí falei para ele: você se lembra do posicionamento do filho pródigo? Ele estava longe de Deus, longe do Pai, naquela situação. Mas ele tomou uma atitude, ele falou assim: eu vou me levantar. E para essa grande jornada até na casa do meu pai, eu vou dar os primeiros passos. E ele chegou lá na casa do pai.
porque ele falou assim: eu prefiro estar lá, comendo pão com os trabalhadores do meu pai, sendo considerado um empregado, do que estar aqui. É melhor estar lá perto do meu pai. E ele me falou essas palavras, e eu disse isso para ele: é porque o caminho da vida cristã, a jornada cristã, é desafio, implica em muita renúncia, mas você vai vencer. Vai na igreja, você vai ser abraçado lá. A vida é assim, irmãos, os obstáculos surgem. Se eu fosse perguntar para ele quais foram os obstáculos que te fizeram desistir, ele ia falar. Ele ia falar de alguns, com certeza. Muitos falam: foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por isso e por aquilo. Obstáculos que aquelas pessoas que se afastaram consideraram eles maiores do que Deus, mais poderosos do que Deus. O texto diz que por 40 dias Saul desafiava o exército de Israel. Todos os dias ele ia naquele vale e desafiava o exército de Israel, Saul e todo o seu exército. E ninguém descia para lutar com esse gigante, porque para eles Golias tinha mais poder. Para eles aquele homem era poderoso, era um homem experimentado na guerra, calejado em batalhas, vencedor. Então eles não iam. Mas nós vamos olhando para esse texto e vendo o histórico desses dois homens que lutaram, o histórico de Golias e o histórico de Davi. O de Golias, eu li aqui, ele era um homem de Gate, era um homem de quase 3 metros de altura. O peso e o tamanho das armas que ele trazia ficou bem descrito no texto. O profeta fez questão de explicar, falar sobre as suas armaduras e sobre as suas armas. Era um homem experimentado em batalha, acostumado a desafiar e vencer. Esse era o histórico de Golias, chamado por Davi de incircunciso, homem pecador. O histórico de Davi era que ele era um pastorzinho de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai, que um dia matou um urso, também matou um leão, mas que cuidava das ovelhas e que temia ao Deus de Israel. E o que é que permitiu, qual foi o segredo para Davi, sem nenhuma experiência de guerra, sem ter sequer uma faquinha na mão, para vencer esse gigante? Nós todos sabemos. No versículos 17 até o 26, nós não lemos, mas dentro desses versículos, nós vamos ver que Davi, ele teve uma boa percepção do gigante. Observe então Golias. O mais provável era descendente, mais provável descendente da tribo de gigantes. A Bíblia os chama de Anaquins, ou os Anaques. Números capítulo 13, verso 33, narra isso. Os gigantes então, provavelmente, eles serviam aos exércitos como mercenários, como homens matadores. E o Samuel, ele fala de suas experiências, e que aparentemente, aos olhos de qualquer um outro soldado, ou aos olhos de qualquer um rei daquela época, ele era invencível. Golias era o símbolo de um obstáculo e de uma barreira intransponível. Não dava para combater, não dava para enfrentar, não dava para aceitar o desafio. Logo então, o exército de Deus, ou o povo, o exército de Israel, passaram-se então como covardes e como medrosos, por não enfrentar o tamanho, ou este tamanho, obstáculo. Os homens de Israel então disseram assim: vistes aquele homem que subiu? Quando Davi ele vai levar a refeição para os seus irmãos no campo de guerra,
amando do seu pai, e saber também notícia da batalha, que não tinha batalha nenhuma, só desafio, ninguém batalhava, só medo. Ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu? Olha a percepção que Davi teve do gigante, totalmente diferente. A visão de Davi, servo do Senhor, aquele que confiava no Senhor, depositava toda a sua fé e sua confiança de que o Senhor era com ele em qualquer e todo obstáculo ou ameaça. A visão dele é diferente daqueles que até são chamados o povo de Deus, ou o Israel de Deus, o exército de Israel, com visão totalmente diferente. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E eles disseram: está vendo aquele homem que subiu? Ele é assim, 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 assim. O currículo dele é dessa assim maneira, e é assim que ele faz, é assim que ele vive. Mas Davi tem uma outra percepção. Davi vai dizer: quem é esse pecador? Quem é esse mais um? Na verdade, irmãos, Davi estava dizendo: ele é grande, aparentemente ele é grande, ele é intransponível, ele é um obstáculo que não dá para vencer, como vocês estão dizendo, aos olhos de vocês. Mas Davi então cita aqui uma frase muito interessante, que merece a nossa atenção. Ele desafiou o exército do Deus vivo. Ele está desafiando pessoas de Deus, pessoas que Deus tem uma promessa de ajudá-los nas batalhas. É só alguém fiel a Ele se posicionar. É só alguém temente a Ele se posicionar no exército. É só alguém no meio do exército mostrar dependência total dEle. Isso que Davi estava dizendo. É porque no meio de vocês, meus irmãos, rei Saul e todo o exército, não tem ninguém dessa maneira que confie no Deus que é Senhor de vocês. Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Um Deus que fez proezas lá no passado, no Êxodo. Na verdade, Davi estava dizendo, irmãos, ou o Senhor dizendo para nós nessa noite: quem é esse incircunciso diante de Faraó da época? Quem é esse incircunciso diante do mar vermelho que Deus abriu na época? Quem é esse incircunciso para desafiar os descendentes de Israel? Por isso que falaram com Davi: volta para tratar, para cuidar das ovelhas do pai, para com isso. Davi percebeu que tão assustador quanto o gigante poderia ser ou ter parecido, ele poderia ser superado. Como foi? Como foi? Então, irmãos, qualquer obstáculo que se levante, ou que apareça no nosso caminho, ele pode ser vencido, amém? Ele pode ser superado, porque nós servimos ao Deus vivo, de ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Senhor. As pessoas mudam, o sistema muda, as coisas mudam, e Deus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo, é imutável. Então, qualquer obstáculo que vier, dá para superar sim, tem como superar sim. Mateus capítulo 9, versículo 28, um versículo, né, que diz desta maneira: quando
a cura de 2 cegos, versículo 27, fala: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram de Jesus e perguntou: vocês creem? Vocês acreditam? Vocês têm fé que eu posso fazer isso? Eles responderam: temos, Senhor, temos. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram na hora. Eles venceram nesse momento um obstáculo. Por quê? Eles correram atrás. Para você imaginar 2 cegos andando assim, correndo atrás. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando. Imagine você, 2 cegos andando, gritando. Um guiando o outro atrás de Jesus. Até dentro de casa onde Jesus entrou. E Jesus olhou isso e falou assim: se vocês acreditam que eu posso dar visão para vocês? Neste momento, irmãos, baseado no que a gente está falando, eles estavam dizendo: nós cremos que podemos superar esse obstáculo. Nós acreditamos que podemos vencer esse obstáculo chamado cegueira. E Jesus, conforme a fé de vocês, tocou nos olhos, eles viram, na hora. Foram a Jesus, correram atrás de Jesus, pediram a Jesus, depositaram a fé em Jesus. Isso que Davi estava dizendo, é o Deus vivo a quem ele está desafiando. Então, irmãos, o primeiro segredo, quando surgiu um obstáculo para a gente romper, vencer, superar, é ter essa percepção de que Deus é maior, de que Deus está acima, de que Ele é poderoso nas batalhas. Segundo, Davi, ele estava ciente das suas vitórias do passado. Versículo 34 a 37 do texto, de todo o texto, né? Ele vai falar um pouco disso. Davi respondeu: este teu servo, quando ele vai se alistar, porque para ir lutar lá tinha que se alistar, não podia chegar aí entrando e lutando, né? Tinha que se alistar, aquela coisa toda, permissão do rei, enfim. Ele tem que falar alguma coisa, ele tem que falar um pouco do seu currículo para o rei. Então o rei vai falar, porque o rei falou assim: você não poderá ir contra esse homem para lutar contra ele, você é ainda um jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade, você não tem chance nenhuma contra esse homem. Então Davi, ele vai falar, irmãos: este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro de sua boca, e se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. Simples assim. Eu tomava a ovelha da mão dele, se ele apelasse e quisesse, eu agarrava ele pela barba e o matava. Saul, talvez ficou como os irmãos estão assim agora, olhando para Davi, para esse currículo. E vale notar, irmãos, que nunca mais Davi falou isso aqui. Essa questão de matar leão e urso só está narrado aqui, e Davi só falou isso porque ele precisou falar. E ele poderia sair falando isso aqui para todo mundo. Ele poderia chegar em casa e falar para o seu pai, para os seus irmãos, e falar: eu faço isso, eu faço aquilo, eu matei o leão, eu mato isso, eu sou o cara. Mas nunca comentou isso com ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas batalhas que são travadas, e nas batalhas, as vitórias, e muitas vitórias que Deus dá é lá no oculto, lá no secreto, lá no anonimato, só você e Ele te dá as vitórias. E Davi então vai falar isso. Ele estava ciente das vitórias do passado.
Então, meu querido, você que está assistindo agora essa palavra, quando se levantar um obstáculo, uma barreira, algo para impedir a sua jornada cristã, tirar a sua paz, tirar a alegria da sua salvação, algo para tirar o seu sono, e quando você perder o sono, vai orar, que é a melhor coisa que tem. Desça da cama, coloque os seus joelhos no chão e ore. Coloca diante de Deus as suas ansiedades, mas quando se levantar esses obstáculos, essas barreiras, lembre das vitórias do passado. Lembre daquilo que Deus já fez por você, principalmente da salvação. Quando se levantar um obstáculo, você achar, Deus, será que eu vou conseguir? Lembre-se que a palavra de Deus diz que você já é vencedor. Outro dia eu ouvi uma frase dizendo assim: o mal já foi vencido, o inimigo já foi vencido, ele já foi derrotado. Ele sabe que ele já foi derrotado, ele sabe que ele é perdedor, ele sabe que tem um dia do seu julgamento, da sua condenação, já está agendado, e não tem escapatória para ele. Então, e pense que o nosso pior e maior inimigo, ele já é perdedor, e que o nosso irmão, que o nosso Senhor, que o nosso Pai, Salvador Jesus Cristo, é vencedor, de eternidade em eternidade. Então faça como Davi, quando surgiu o obstáculo, lembre das vitórias do passado, de ontem, lembra de ontem, nós conseguimos atravessar o dia de ontem. Lembre das vitórias do passado, lembre de hoje à tarde, nós conseguimos atravessar o dia de hoje, é uma grande vitória. Deus tem dado vitória, por isso que naquela batalha, né, de Josué, e onde Samuel coloca aquela pedra e ali ganha aquele nome de Ebenezer, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, até esse presente momento, o Senhor nos ajudou. Não foi assim que Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perceberam que ele ia subir ao Pai, pensando que iam ficar órfãos? Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar o Consolador, vocês não ficarão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que temer diante dos obstáculos? Muitas vezes os obstáculos vêm para nos desafiar, para nos ensinar alguma coisa, vem como uma pedagogia, para dependermos e buscarmos mais Deus, mesmo sabendo que Ele é Deus poderoso e forte na batalha. Saul sabia disso, só não tinha aquela busca por esse Deus poderoso, só não tinha aquela intimidade com esse Deus poderoso, não tinha aquela obediência nas leis, nos preceitos, nos mandamentos desse Deus poderoso. Saul vivia longe desse Deus, por isso que tinha medo. E quando a capacidade de Davi foi questionada, ele respondeu: o teu servo matou tanto o leão e o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Davi estava dizendo que não era ele que tinha matado o leão e o urso, era a força do Senhor. Davi, ele não estava se exaltando, ele estava relatando o que já havia ocorrido. Ele, no versículo 37, ele diz assim: e Davi continuou, olha as palavras do menino: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Viu? Mas quem matou o urso, Davi? O Senhor. Quem matou o leão, Davi? O Senhor. Mas você? Eu fui um instrumento que ele usou. Eu cuidava das ovelhas. Ele reconheceu a minha responsabilidade e o meu amor pelas ovelhas, o meu cuidado com elas. Foi o Senhor quem matou o urso, o Senhor quem matou o leão através das minhas mãos. Eu fui apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele me livrará das mãos deste filisteu, assim como me livrou das outras vezes. Olha, irmãos, repito, lembre das vitórias do passado.
Lembre do que Deus fez por você, por nós, algumas horas atrás, alguns dias atrás. Não era exaltação a si, era exaltação ao Deus de Israel. As vitórias de ontem, elas podem nos fornecer a coragem que precisamos para hoje. As conquistas do passado podem nos dar ânimo para as conquistas de hoje e futuras. Se o Senhor estiver conosco e se estivermos com o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí, acompanha comigo, se for possível. Gosto desse texto, capítulo 8 de Romanos, verso 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele é vencedor, Ele nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, por vir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o tanto de obstáculos que Paulo fala aqui para os cristãos de Roma. Olha que tanto de obstáculo. Ele fala, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso. Considere as vitórias do passado para vencer os obstáculos e tenha uma outra percepção do obstáculo, de que Deus é maior. Terceiro, Davi então ele vai basear-se no poder de Deus. Veja que ele exalta Deus na morte do leão e do urso. Veja que ele exalta Deus quando ele fala, esse incircunciso desafiou o exército de Deus, do Deus vivo. Ele vai basear-se no poder de Deus. Versículos 43 a 47 do texto que nós acabamos de ler. Ele vai dizer: então o filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi, vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com essa espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. É no nome desse Deus que eu vou até você. Agora, irmãos, interessante no versículo 48 que diz, e aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, aquela barreira, aquele obstáculo desafiou, espraguejou Davi pelos seus deuses e partiu para cima de Davi. Sabe o que Davi fez, irmãos? Sabe o que Davi fez quando ele viu que o gigante estava vindo para despedaçá-lo? Diz assim, aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Ele deixou as fileiras do exército de Israel e foi encontrar-se com o filisteu. Essa cena nos ensina que com Deus,
Pode ir. Enfrenta em nome do Senhor. Desafie em nome de Deus. Não fique parado. Se ver que a barreira, o obstáculo está se aproximando, em nome do Senhor, vá de encontro. A vitória vai ser maior. O sucesso vai ser maior. A exaltação ao Senhor vai ser grande. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E foi. Ele não falou que ia e ficou parado. Ele não falou, eu sou um vencedor, mas ficou ali de cabeça baixa, triste. Ele não diz, eu sou um cristão vencedor, mas ficou choramingando o tempo todo, se fazendo de perdedor. Ele fala, eu vou, e foi, irmãos, literalmente, ele foi ao encontro do gigante. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Observe a fé nessa pessoa que confia no poder de Deus. Ele profetiza a queda do obstáculo. O servo do Senhor, ele profetiza a vitória. O servo do Senhor, ele profetiza que vai vencer, que é vencedor, como Paulo diz aqui. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque o nosso inimigo, repito o que já falei, ele já é derrotado. Ele já perdeu. Já perdeu. Então ele profetiza, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E todos os povos saberão que há Deus em Israel. Profetizou, irmãos. A palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Com ela os homens abençoam e amaldiçoam. Então Davi profetizou a vitória, exaltou ao Senhor, o nome do Senhor. E toda a congregação saberá que há Deus em Israel. E disse mais, porque do Senhor é a guerra. Novamente, o que Davi disse lá para o Saul, o Senhor me entregou o urso, o Senhor me entregou o leão. Aqui ele fala para o gigante, eu vou contra ti em nome do Senhor, porque do Senhor é a guerra, não é minha, é do Senhor. Versículo 47. A vitória de Davi, irmãos, não foi possível porque o Senhor estava só do seu lado, mas porque Davi vivia ao lado do Senhor. Davi não era aquele que sempre pedia que o Senhor estivesse com ele, ser comigo, Senhor, ser comigo no serviço, ser comigo dirigindo, ser comigo no lazer, ser comigo na rua, ser comigo. Ele era com Deus também, ele buscava essa comunhão com Deus também. Prova disso foi que Deus disse para Samuel, vai na casa de Jessé e unge ele, esse aí. Na frente, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. É por isso que foi possível vencer esse obstáculo, essa barreira. Como cristãos, servos do Senhor, salvos por Deus, pela morte de Jesus Cristo, podemos superar os obstáculos, irmãos, em nossas vidas. Podemos profetizar a vitória em nome do Senhor. O Senhor vai dar vitória. O Senhor pode curar. O Senhor pode salvar. Às vezes é porque nós não profetizamos. Às vezes Deus quer isso de nós. Senhor, eu profetizo salvação na minha família, na minha casa. Eu profetizo crescimento na obra do Senhor. Né, Daniel? Eu profetizo cura na minha família. Eu profetizo livramento nessa viagem que vai ser feita agora.
Ontem eu ouvi a palavra de um homem, eu não conheço esse moço, mas estava estacionado numa rua com a Raquel, e ele passou assim e falou assim: que carro bonito, parabéns, o meu é aquele lá, e mostrou o dele. Ele falou assim: o seu está muito bem conservado, muito bem cuidado, Deus que guarde e proteja. Falou desse jeito: Deus que guarde e proteja. Eu falei assim: amém, amém. Eu recebi aquela palavra, ele profetizou, agora as palavras de maldição a gente repreende, né? Está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo essa palavra, não aceito essa palavra. Mas quando profetiza bênção, ainda mais falando o nome de Deus, Deus que guarde, Deus que proteja, Deus que o leve, Deus que abençoe, Deus que cure. Ontem eu liguei para o meu pai, aí na hora que eu falei, tudo bem? Ele falou assim: em primeiro lugar, Deus te abençoe. Falou desse jeito: em primeiro lugar, Deus te abençoe. Eu falei, amém. Depois continuamos a conversa. Benção, irmãos, Davi profetizou isso aqui. Então profetize a queda do mal, profetize a queda do obstáculo, da barreira, porque se levanta, irmão. Se levanta. A caminhada cristã, eu vou terminar como eu iniciei. A caminhada cristã é árdua, é desafiadora. Sempre tem um desafio, sempre tem um obstáculo, porque a vida com Cristo implica em renúncias todos os dias. Mas com Cristo somos vencedores. Filipenses capítulo 4, versículo 13, depois do 11 e o 12, Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Gostaria que você nessa oração, aproveitasse a oportunidade de profetizar bênção, irmãos, sobre a sua casa, a sua família, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, a sua igreja. Profetiza bênção. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te damos nessa noite pela tua palavra, que nos encoraja, meu Deus, que nos fortalece, a tua palavra que é alimento para a nossa alma. Nós somos vencedores por Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pelas conquistas passadas, pelas lutas, pelas batalhas e pelas vitórias que o Senhor nos deu. Até aqui o Senhor foi conosco, e certamente a boa mão do Senhor nos conduzirá. Pai querido, nesta noite nós queremos colocar diante do Senhor as pessoas que amamos, aquelas vidas que precisam, ó Deus, de libertação, de salvação, de restauração, da cura, aquelas que estão estagnadas diante de um obstáculo e que perderam a visão espiritual de que o Senhor é maior. Deus, em nome de Jesus, dá vitória, Senhor, ser com essas vidas, manifesta a glória do Senhor, a misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa convencer e trazer de volta aqueles que estão distante do Senhor. Pai amado, salva os nossos, Pai, salva aqueles que nós amamos, aqueles que temos orado por eles, meu Deus. Nós pedimos uma noite de paz e profetizamos uma noite de descanso, de sono. Vigia o nosso sono, vigia-nos enquanto vamos dormir, que tenhamos um sono tranquilo na tua presença. É a nossa oração, meu Deus, profética, e também agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém.